Tem alguém que está vindo a primeira vez hoje aqui, ao longo dessa semana? Pouca gente, acho que a maioria então veio. Olha aqui, que bênção. A maior parte veio. Glória a Deus. Eu achei que tinha mais gente que não teria vindo, mas a maioria veio, né? Então, só para lembrar, eu não sou pastor, meu nome é Fernando Lucas, sou de São Paulo, capital, da região de Interlagos. Manassés conhece minha casinha lá, ele e a Cláudia. O Eloy, cadê o Eloy? Por aí? Tá. Então, são amigos que vieram de lá, queridos do coração, que já já vai estar aqui. O meu professor, com orgulho. E lá de São Paulo, vim dedicar esses dias aqui. Então, vão dar 12 dias que eu vou ficar aqui. Esses 12 dias eu estou só, não trouxe minha família. São 12 dias que eu tirei da minha família para dar para você. Aí você pode falar, mas para mim é indiferente. Pode ser que até seja, mas não vai ser indiferente para minha salvação, não vai. Porque eu vim para me salvar. Eu vim para a minha conversão, você entende? Eu descobri que a minha conversão, a nossa conversão, se você ainda talvez não entendeu isto, ela é diária. Morro a cada dia, diz o apóstolo Paulo. Gloriando-me em vós, irmãos, 15:31 de 1 Coríntios. Então, eu vim para isso. Eu preciso desses dias aqui para que a minha vida espiritual continue ascendente, tá? E eu quero acreditar que as pessoas que participaram conosco, de alguma maneira, por mais mínima que seja, tenha sido abençoada. Então, como você é sincero, mesmo que seja só umas 3 mãos que levantem, talvez nem 3, quantos acreditam, de verdade, que Deus os abençoou essa semana, pela sua vinda aqui? Levanta a mão bem alta. Glória a Deus. A culpa é de Jesus. Só Ele que pode fazer isso. Graças a Deus não é homem nenhum que faz isso. Nem você, nem eu. Jesus. Amém? Pelo Espírito Santo. Amém? Então, a gente vê que vale a pena a gente estar diante do Senhor. Tá? E pelas almas que estão decidindo seguir o Cordeiro, né? Foram muitas almas que ontem, por exemplo, esses dias mais, decidiram. Quantos vieram todos os dias aqui, né? Escolhendo seguir o Cordeiro de Deus, entregar o seu coração aqui à frente, né? Deus seja louvado por isso. Mas agora de manhã nós vamos repontuar pontos importantes para a nossa salvação. Até o dia da vinda de Cristo estaremos sendo aperfeiçoados, diz a Revista e Corrigida, a versão bíblica, em Filipenses 1, verso 6. Tá? Então, vamos nos apoderar da mensagem. Eu tenho uma primícia, irmãos, que a minha primícia é o que eu li numa sala pastoral um dia aí, na minha vida. Uma plaquinha pequenininha, escrito assim: se Deus não falou a você, não fale a nós. Então, para estar aqui, eu tive uma comunhão com Deus, muito especial, porque eu estou aqui representando o Senhor. É o cargo efetivo que eu tenho. Eu falei que para você que minha área financeira de 39 anos é bico, porque meu cargo, eu falei ontem para os amados, meu cargo é embaixador por parte de Cristo, conforme está escrito lá em 5, verso 18 de 2 Coríntios. Eu sou embaixador de Cristo. O embaixador representa aquele lugar da onde ele está prestando a embaixada. Embaixador do Brasil em Londres representa o Brasil em Londres. Então, Fernando Lucas, e você representa o céu, o trono de Deus. Amém? Que cargo celestial. Existe cargo mais celeste que esse? Mais elevado que esse? Não, não tem. Não existe. Não existe. E eu quero compartilhar com você. Eu não preciso ser vidente. Não preciso. Para saber que
Tem pessoas que entraram aqui, alguns estão pensando, acho que é a última vez que eu vou na igreja. Outros estão pensando, o que eu estou fazendo aqui ainda? Olha, outros estão dizendo, a minha vida não tem sentido? Minha fé acabou? Eu quero te dar uma resposta à sua indagação. Se eu estou em nome de Cristo, se você acredita que isso pode ser real, esse Cristo, Ele me impressiona a dizer para você agora o seguinte: a vida que eu planejei para você, começa agora. Amém? Alguém ousa duvidar? Bom, vamos entender como que a nossa vida começa. Princípios. Nenhum dia eu preguei aqui, eu só testemunhei, porque eu não sei pregar. Eu já falei no sábado passado, eu só testemunhei, porque eu sou uma testemunha, não tenho diplomas de nada para apresentar para você, só testemunhar. Eu quero testemunhar para você o que está escrito em alguns textos proféticos, que pode representar a tua salvação, a salvação de alguém que está com você. Esse púlpito representa o púlpito da igreja, tanto aqui, como os púlpitos que existem pelo planeta, mais de 200 países. A profecia, olha para mim um pouquinho, por favor. A profecia, ela representa a remoção do véu da ignorância. A profecia dada para a igreja de Deus, que é um dom profético, representa inteligência espiritual. Quando você avalia a profecia, você aprecia a profecia, e você aceita que ela vem de Deus, e você se prepara para o fato, você está passando por uma expansão mental, expansão neuronal. Outros neurônios vão ser engajados na cúpula da rede neuronal que você se utiliza. Então expande, mais neurônios, você vai usar mais capacidade do seu cérebro, que vai lhe dar maior inteligência, sabedoria. Mas as pessoas confundem conhecimento com sabedoria, não é igual. Conhecimento ajuda você a ganhar a vida, sabedoria ajuda você a construir uma vida, é diferente. Bom, a profecia, Testemunhos para Ministro, página 409, está dizendo assim, que muitos se levantarão em nossos púlpitos nos últimos dias, tendo na mão a tocha da falsa profecia, acendida na infernal tocha de Satanás. Espera um pouquinho, isso significa que não é uma adivinhação, isso é revelação, isso vai acontecer. Vão usar os nossos púlpitos como uma tocha falsa. O que você tem que fazer? Eu usei um texto aqui que eu vou repetir hoje, para assessorar esse texto. Essa outra é uma carta de número 78, escrita em 1906, para a Igreja de Deus, e foi transposta numa meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 196, dia 8/7/2005, e lá está dizendo que anjos de demônios vigiam por toda parte, a fim de apoderarem-se da mente humana. Mas se nós nos mantivermos achegados à palavra de Deus, nós não seremos atingidos. Amém? Nós temos que ser que nem os bereanos. Lembra dos bereanos de Atos 17:11? Eles sempre verificavam na Bíblia se o que estava sendo dito estava escrito. Porque o Senhor falou
claramente que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. 24, verso 13 do livro de Mateus. Acautelai-os para que ninguém vos engane. 24:4. E eis que eu já vos tenho predito. 24:25 de Mateus também. Então isso vai acontecer. Jesus falou, a profecia está corroborando. E se eu for um falso profeta? E se eu estiver aqui com uma profecia falsa? Como é que você vai saber? Como os bereanos. Verifica se está escrito tudo o que foi dito aqui. Porque se não tiver escrito, é simples. Simples. Você despreza. Despreza que não vai te fazer falta. Mas se tiver escrito, acate que é para a tua salvação. Por esse motivo, o Espírito de Deus, não é que eu tenho uma mente legal para ficar lembrando, não é isso não. É o Espírito de Deus, que me traz lampejos de luz para confirmar o seu coração, e você poder ver com os seus olhos, se isso está ou não está escrito. Algumas pessoas me perguntaram, Fernando, tem alguma técnica para a gente poder ter esses versos na mente? E eu vou falar para você o que eu faço. Vou falar. Está aqui a minha técnica. Escola sabatina. Eu não deixo de fazer por nada a minha lição. Eu procuro navegar em todos os versos bíblicos citados. Se você for olhar aqui, essa está novinha, né? Ela está toda, não tem uma proposta de resposta que eu deixei em branco. Eu escrevo, eu anoto, eu circulo, eu grifo. Depois pode olhar se quiser. Eu amo fazer isso aqui. Quer me ver feliz, que nem uma criança que ganha um doce? Me dá a minha lição, me dá a Bíblia para mim, e me deixa ficar quietinho fazendo minha lição. Eu faço no avião, eu faço no ônibus quando eu vou pegar os transfers, eu faço quando eu estou esperando. Então, agora, eu não respondo as questões com palavras humanas. Essa é uma forma que eu decidi fazer. Eu respondo com versos da Bíblia. E aí eu faço uma concordância própria. E isso vai me ajudando. Agora, quando eu vou testemunhar o que eu estou fazendo agora, aí eu atribuo ao Espírito Santo fazer cair na minha mente, como lampejo, os textos que Ele quer fazer firmes e valiosos para pontuar a fé de todos os irmãos. Lição sabatina. E eu leio, eu amo ler o Espírito de Profecia. Eu sempre tenho um livro comigo. Eu trouxe esse aqui porque esse aqui é a ordem de Deus. É só para os filhos de Deus, tá? Só para os filhos. Ó, chama-se No Deserto da Tentação. É finíssimo, dá para ler numa noite. Mas não leia tão rápido. Então, a ordem de Deus é que vocês que se denominam filhos, estudem esse livro. Se você não leu ainda, como é que você vai vencer as suas tentações? Como? Se você não sabe como Jesus venceu. É possível seres humanos caídos, imperfeitos como a gente, no mundo amaldiçoado por causa de pecados, vencer o pecado? Sim ou não? Eu posso vencer o pecado aqui? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão divididos aqui. Sim ou não? É impossível, irmãos. É impossível vencer o pecado. Agora, o Fernando Lux não pode vencer pecado nenhum. Mas se Cristo habitar em mim, se Jesus estiver habitando no meu coração, aí eu posso tudo naquele que me fortalece.
Amém? O que eu vou fazer com aquele texto? Nenhuma tentação que vem sobre vós é senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, e junto com a tentação dará também o escape. 10:13 de 1 Coríntios. Judas 24, eu amo, né? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensível e com alegria perante a sua glória. Judas 24. Mas o que Paulo fez para conseguir? Ele falou: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. 7:19 de Romanos. Depois ele diz: sinto a coroa já me reservada, né? Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque qual era o segredo de Paulo? Para ele vencer as suas batalhas pessoais. 3:17 de Efésios. Arraigado em Cristo. Ele se arraigou em Cristo. Arraigou, vê no dicionário. Ele grudou em Cristo. Agarrou em Cristo. Nem um carrapato, não soltou mais. Ao ponto que ele falou: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Então agora ele era um novo homem. Um homem de Deus, ele peca ou não peca? Peca ou não peca? Sim ou não? Mas tem só um grande diferencial. Um homem de Deus não permanece nos seus pecados. Lógico que ele pode pecar, sem dúvida nenhuma, mas não permanece. Ele faz o quê? 9:27, livro de 1 Coríntios. Antes esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, diz o apóstolo, eu mesmo não me venha achar reprovado. Amém? Então, com Cristo, lendo a palavra de Deus, porque está escrito: a carne para nada serve, para nada. O Espírito é que vivifica, e as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amém? 6:63 de João. Eu preciso disso. Agora, irmãos, eu vou ser bem prático para você. É impossível fazer a lição se você não tiver um desejo de pedir para Deus, a vontade de fazer, de estar em unanimidade com os irmãos do mundo. Porque, irmãos, hoje em dia as pessoas compram a lição. Eu vejo nas igrejas que eu passo, está tudo em branco, está tudo como se não fosse nem mexido, só compram para não doer a consciência, sabe? Mas não estudam, não gastam nenhum tempo. Será que eu preciso ser filho de profeta para saber que, perguntar para um papai ou alguma mamãe quanto tempo tem dedicado ao seu filhinho com a liçãozinha dele? Eu sei que alguns fazem, Deus seja louvado, mas será que eu falo os filhinhos, não só os pequeninos, irmãos, o seu bebê de 0 a 100. Quantos aqui, irmãos, quantos de coração gostariam de ser abençoados com desejo de estudar mais, de ler mais, de ter mais comunhão com Deus, usando a lição? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque todo mundo pode levantar. Pode, não sei se levantaria. Eu sinto o desejo de fazer mais uma prece para aqueles que querem. Eu vou fazer um pedido aqui para Deus, para que a partir de hoje você tenha um desejo natural, gostoso. Eu faço com amor, eu amo fazer isso. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, meu Deus, sem Cristo eu não posso fazer nada, eu sei disso. Mas será que todos têm convicção que é impossível fazer alguma coisa boa se Jesus não estiver em mim? O que está faltando é mais Jesus na gente. Começando por mim, eu preciso, eu quero, eu te suplico mais Jesus. Mas não só para mim agora, mas para o meu irmãozinho que está aqui orando comigo. Alguns, Pai, de todo o coração, eles querem
ter prazer em estudar mais esta bendita lição, porque ela representou para mim o meu curso de teologia, porque nunca pude estudar, senão através dessa lição. Então, Pai, como o Senhor está abençoando especificamente agora, aquele que nesse momento levantar a mão dizendo: Senhor, toca na minha mão e me transfere poder, porque a partir de hoje eu quero levar mais a sério do que nunca na minha vida a arte da comunhão com o Senhor. Está todo mundo com os olhos fechados, né, Pai? Mas segura nessas mãos agora levantadas, segura, Pai, deixa ele sentir que o Senhor está transmitindo uma sagrada unção, Senhor, que está fazendo tremer o diabo nesse momento, porque a tua igreja está sendo consagrada. Abençoa a família dessa mão erguida, Senhor, expande a mente dele agora, com a bênção mais alta do alto céu. Antes que a gente abra os olhos, Pai, faça isso nos irmãos da internet que estão levantando a mão, por favor, atinja eles também, onde estiverem. Agora, nós vamos abaixar a mão, porque nós vamos abrir os olhos. Eu preferia que ninguém visse, Senhor. Quem foi que levantou a mão? Por favor, abaixamos as mãos, segurando nas tuas, tá bom, Senhor? Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, segredo revelado, se é que é segredo. Eu quero dizer mais. Então, esse púlpito, na hora que ele for usado levianamente, com tocha falsa, você não vai cair, não vai. Você vai ser um bereano, e você já vai conhecer, você vai discernir. Ao meu povo ensinarão a discernir entre o puro e o impuro, e a distinguir entre o santo e o profano. 44, 26 do livro de Ezequiel. Também está escrito, irmãos: transpassarei os propósitos de Deus, e farei com que os meus seguidores ponham de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Profetas e Reis 183. Pelo amor de Jesus, recebe o santo sábado com honra, porque até naquele livro que eu não gosto, que é o Talmud, esse livro é anti-Jesus, mas tem algumas coisas lá que é interessante, sabe? Como Paulo diz: observai tudo e retende o que é bom, e algo que é verdadeiro, que no entrar do sábado, irmãos, no pôr do sol, existe um grupamento de anjos que cercam os adoradores, os guardadores do sábado do Senhor. Anjos de Deus e anjos caídos também. Quando você entra de qualquer jeito, os anjos caídos querem passar o sábado com você. Mas quando você recebe o sábado, com a bênção como ele é um dia de bênção, um dia de luz. Tanto é que em Israel se fala Shabbat Shalom, um sábado iluminado, próspero, abençoado, cheio de Deus, cheio do Eterno. Eu morei um trechinho da minha vida lá, e a recepção do sábado lá é a mais linda que eu já vi no mundo. Até o exército de jovens de 16 anos, com as bazucas penduradas, né? Com as granadas, com as AR-15 da vida, eles saem pulando, eles dançam na rua. Sabe como é que é a dança judaica? Essa dança que Davi dançava? Não é uma dança de rosto colado, ou uma dança meia estranha, não. Eles pulam na rua, homem com homem, fazem assim, cada um segurando o lado. Me colocaram, eu também dancei com eles lá, né? Imagina eu dançando na rua com eles. Então a gente vai pulando, abraçado, homem com homem, né? Vai passando pelas ruas, várias séries, e as mulheres com as mulheres, não ficam juntos, né? Isso por uma questão de princípios. Então eles pulam, agraciando, né, a glória de Deus por terem recebido o santo sábado, e vão até o muro da lamentação. Fiz várias vezes esse ritual com eles lá, e lá no muro a gente chega lá por respeito, a gente ora também com eles ali. Mas Jesus não está no muro, né? Jesus está aqui, amém? Então recebe o sábado com
com amor, tá? Com amor diferente. Fala, Senhor, eu quero, me dá esse poder. Junta a sua família, né? Põe uma toalha branca, como eu vi lá em Israel, sabe? Cheiro de pão na casa, aqueles pães, eles colocam, como é que chama aquela sementinha preta nos pães? Alguém lembra? Não é chia, não. Não é papoula. Obrigado. Também não é gengibre, é papoula. Mas é um perfume, que pão delicioso, né? Flores nas mesas, velas acesas, né? Os candelabros de 7 lâmpadas, lindo. Que cerimonial, flores para todo lado. Eu procuro fazer assim em casa. Eu amei a proposta. Então, Jesus é recebido com toda a honra na nossa entrada do sábado. Glória a Deus. Olha, irmãos, tudo que tem me abençoado eu estou compartilhando para você. Só isso. Agora, irmãos, eu quero lembrar que nesse mesmo livro, Profetas e Reis, 188, agora 5 folhas depois, está escrito que muitas estrelas que nós admiramos pelo seu brilho tornar-se-ão trevas. Por que Deus colocou esse texto? Porque está escrito lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Nunca confia no homem, confia só no que está escrito, na palavra de Deus. Você nunca vai ser enganado. Não olha para celebridades, porque muitos hoje, irmãos, o mundo está olhando para celebridades. Algumas se tornaram divindades, são mais adoradas que o próprio Cristo. Tem igrejas que os ministros chegam lá de helicóptero, algumas de carros blindados, frequentam salões de beleza, fazem maquilagem, cirurgias plásticas, mas o meu Jesus entrou em Jerusalém montado num filho de jumenta, descalço, cabelo esvoaçado, com a única muda de roupa que tinha. É para pensar, irmãos, quem que a gente está adorando? Por isso está escrito em 12:2 do livro de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Eu tenho que ser sincero para você. Eu gostaria de poupar você, mas se eu poupar você, o seu sangue vai vir pelos meus ombros. Eu não posso, porque eu não quero que o seu sangue seja derramado em vão. Então, com todo amor e carinho, eu vou te dizer que está escrito no Grande Conflito, página 608. Presta atenção, olha para mim um pouquinho, que esse aqui é um pouco pesado, mas não é para acontecer com você se você estiver atento. Lá está escrito que uma massa inacreditável de adventistas do 7º dia saltarão para as fileiras do inimigo, para as fileiras do diabo. Agora, está olhando para mim? Você aí em cima, eu não estou conseguindo ver vocês aí, mas vocês estão me vendo, eu acho. Olha, o amigo da internet, isso, infelizmente, é revelação, não é adivinhação. Isso vai acontecer, quer você queira, quer você não queira. Mas por que aconteceu essa semana? Sabe por que aconteceu? Para que nenhum de vocês façam parte dessa massa. Amém? Diga amém quem não vai fazer parte. Amém? 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 Porque isso vai acontecer. Mas aqui não. Porque você vai estar vigiando. Você vai estar em comunhão com Deus. Você vai usar agora a sua escola sabatina como uma arma contra o inferno. Você vai pegar os textos proféticos, você vai começar a ler. Você pede, Senhor, eu quero memorizar, porque isso vai te ajudar. Isso vai salvar você. Vai salvar teu lar, teu cônjuge, teus filhinhos, teus bebês, de 0 a 100. Porque também está escrito, se não bastasse, Serviço Cristão, página 41, alguém lembra? Lembra, eu tenho certeza que tem gente que sabe, tenho certeza. E lá está escrito, é uma solene declaração que faço à igreja de Deus. De cada 20 nomes constantes no livro da igreja, nenhum está preparado para o fim terrestre.
Nenhum. Aqui tem matemáticos, engenheiros, me ajudem. Quanto que é 10% de 20? Fala aí você. Ótimo. Quanto que é 5% de 20? Nenhum está. Menos de 5%. Captou? Menos de 5% estão preparados. Uma igreja que tem 1000 membros, menos de 5, você põe 4 para baixo. Vamos considerar 4. 40 pessoas preparadas para o fim terrestre. Uma igreja de 4.000 membros, eu já pude palestrar em igreja de 4.000 membros. Já palestrei numa igreja de 6.000 membros. Nessa de 6.000, se obedecer, isso é profecia, é revelação. Deus antecipando. Essas coisas vos digo antes que aconteça, para que quando aconteça, eu sabeis que eu sou, disse Jesus em 13:18, livro de João. Então, 6.240 pessoas estão prontas. Mas por que aconteceu essa semana? Para que aqui seja uma exceção. Toda a igreja da Central de Curitiba vai estar pronta, amém? Diga glória a Deus quem acredita que vai estar pronto. Amém. Eu acredito que você tem agora elementos para se preparar. Como a nossa conversa de antes. Deus seja louvado por ela, pela sua decisão. Cadê o André? O jovem André. Está aqui em algum lugar? Não sei, deve um canto aqui. Bom. Tá. Agora, também está escrito. Irmãos, antes do que está escrito, presta atenção. Que nós, o Brasil, ele representa o maior país cristão do mundo. Ao mesmo tempo é o maior país católico do mundo. Maior país espírita do mundo. E o maior país adventista do mundo. Você sabia? Isso eu estou te dizendo porque dá para você entender o interesse do inferno para esse país? Eu não quero assustar ninguém, porque eu não vim para isso, eu vim aqui para te trazer coragem, encorajar você. Mas eu e você, nós estamos na mira do diabo. Pode ter certeza disso. Mas ao mesmo tempo, quando você quiser, você se coloca nas mãos daquele que já o venceu no Calvário. Amém também? Você escolhe. Você está tão perto de Deus quanto você deseja estar. Então a gente faz escolha. Porque nós estamos nos preparando para algo profético, que vai ser um dos acontecimentos mais extraordinários do planeta. Já ouviu falar? É da minha área de trabalho. Eu vou misturar um pouquinho, mas para favorecer você. 39 anos no mercado financeiro. Quem estuda economia sabe que o que representa a declaração de Alan Greenspan, aquele ex-presidente do Banco Central americano, do Fed, sobre que estamos vivendo uma posição de estagnação econômica secular. Em inglês, secular stagnation. A primeira vez que foi citada essa expressão foi por Alvin Hansen, em 1938, numa enorme depressão que sofria o planeta. Sabe o que foi necessário que o mundo provocou para poder voltar a um ritmo de crescimento? Porque estava com índices de produto interno negativo, descendente. Então, o que os organismos mundiais permitiram fechar os olhos, lavar as mãos, o que precisou acontecer para que essa depressão fosse dissipada? A Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Agora, George Soros, um dos maiores investidores do mundo, ele está comprando hedges baratíssimos
para a terceira guerra, para proteger os seus ativos. Eu não sei se você crê nisso. Se você crê, é hora de comprar, porque está barato, né? Porque quantos acreditam nisso, né? Agora nós temos o conflito lá da Caxemira, né? Por exemplo, sem considerar a questão de Israel. Caxemira tem Índia e Paquistão querendo, né? Índia tem a proteção da China, o Paquistão tem a proteção da União Soviética, da Rússia, né? Atual. O que pode dar lá? Pode ser um estupinzinho, né? Mas esses homens não são bobos, não, tá? Então, Alan Greenspan, ele disse, eu vou entrar já no ponto chave, tá, irmãos? Ele falou, olha, foi perguntado o que nós devemos fazer para esse momento de estagnação. Ele falou, nós simplesmente não sabemos o que fazer. Olha, um dos maiores economistas do mundo, porque simplesmente nós nunca passamos por uma situação como essa. Eu sou da área. Eu quero te dar uma recomendação. Se for no meu escritório, lá para os não irmãos, eu cobro caro. Eles ganham dinheiro, viu, comigo. Então, eles pagam, mas eles ganham muito mais. Mas para você é de graça. Você é meu irmão, tá bom? Então eu vou ler para você a profecia, ao pé da letra, para não correr o risco de perder palavra. Então, olha, eu estou falando agora do seu bolso. Entendeu? Porque o seu bolso vai... Sabe por que eu estou preocupado com o seu bolso? Por isso passando a lista aí. Porque esse nosso bolso, irmãos, Deus quer abençoar para a gente abençoar. Os maiores abençoadores, né, são aqueles que abençoam. Quanto mais você abençoar, mais abençoado você vai ser. Deus abençoa os abençoadores. Eu quero poder ver igrejas. Eu amo construir igrejas, irmãos, eu amo. Eu quero continuar a ver igrejas sendo construídas. Eu quero ver mais Bíblias sendo expostas. Eu quero ver mais canais de rádio. Como na África tem vários canais. Algumas ilhas que não chegam o evangelho fácil. Então isso precisa de dinheiro. Então Deus está procurando os fiéis da terra para... Então a crise vai vir. São ciclos. 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7. Estão vindo. Vai ter uma outra. Deus só está preparando a igreja para a maior de todas. Mas olha o que está escrito aqui. Eu comecei semana passada. Eu quero agora completar o texto hoje. E embasar isso aqui no que está escrito. Aí você vai entender. E você vai estar preparado. Teu lar vai estar preparado. A crise vai passar à margem de você se você ficar atento. Porque Deus mandou avisar. Porque Deus disse que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, os que proferem a palavra. 3:7 de Amós. Ele faz isso porque Ele ama você. Ele ama você. Ele quer poupar você. Mas se você não quer ser poupado, Ele vai respeitar. Porque Ele é cavalheiro. Aqui está escrito: o presente é um tempo de empolgante interesse para todos os viventes, governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança, autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a atenção voltada para os acontecimentos que se desenrolam em torno de nós, observam as relações tensas e agitadas que prevalecem entre as nações. Irmãos, olha só, para um pouquinho. Os mercados. Hoje de manhã, eu acessei um site para pegar o valor da dívida pública americana. Tem um site que apresenta a dívida online, na hora. Parece uma caixa de computar entradas e saídas, sabe? É dinâmico, rapidinho vai subindo, a cada minuto sobe aquela dívida. Estava em 19 trilhões, deixa eu pontuar melhor. 19 trilhões, 189 bilhões, 723 mil, 489, 523,99. Agora de manhã. Agora se você for acessar já é mais. Isso, o mercado é um dinheiro sem lastro. Eles estão conseguindo administrar isso virtualmente. Tem que estar aumentando o teto da dívida toda hora. Eu tive há pouco lá na Europa e na Grécia. Eu fui na hora do almoço, meus amigos foram no restaurante do hotel. Eu não quis ir lá, eu queria comer frutas. Então eu fui no Carrefour comprar frutas.
na hora do almoço. Não tinha ninguém na rua. Cadê as pessoas? Sai em São Paulo na rua na hora do almoço, você vai ver que está lotado. Aqui também deve ser, em lugares comerciais. Não tinha ninguém. Entrei num super hipermercado, tinha 4 pessoas comprando com sacolinha na mão. Eu comprei as frutas que eu queria. Comprei só o suficiente para aquela refeição. Gastei cerca de 27 euros. Comprei uma sacolinha para uma refeição só. Porque as pessoas não saem na rua porque estão depressivas, não têm dinheiro. Isso não é na Grécia, isso está na Espanha, isso está em vários lugares da Itália, até o Reino Unido, com a falência da Irlanda, Escócia. O euro está quebrado, sendo sustentado apenas pelo país matriz, Alemanha, Banco Central Europeu e o Banco Mundial. Sustenta o euro para tentar ver se consegue fazer o que Deus falou que nunca mais ia acontecer, né? A União Europeia. Então nós estamos com 2 moedas, irmãos, sem lastro, sustentada virtualmente. Isso. Então o Grisman, que é um expert, falou: isso, nós nunca vimos isso antes. Vai estourar, irmão, vai sair pedaços para tudo quanto é lado. Eu fiz os meus heads. Eu quero compartilhar com você. Agora volta aqui. Deixa eu terminar o texto. Eu estou falando algo para o seu conforto espiritual também, tá? É isso que eu sei fazer, secularmente falando. Observa a intensidade que se está apoderando de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está prestes a acontecer. Os organismos estão dizendo: vai acontecer algo. O maior investidor do mundo: vai acontecer algo. E reconhecem que algo está prestes e que o mundo se encontra no limiar de uma estupenda crise. Eu estou lendo aqui um texto profético. Review and Herald, 23/11/1905. Os anjos estão agora retendo os ventos da contenda, até que o mundo seja advertido de sua vindoura condenação. Uma tempestade, porém, se está formando, prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar que os anjos soltem os ventos, haverá tal cena do conflito, que pena alguma poderia descrever. E termina no último parágrafo. Um momento de suspensão foi-nos graciosamente concedido por Deus. É um tempo chamado tempo da graça. Todo poder a nós emprestado pelo céu deve ser empregado para fazer a obra que nos foi designada pelo Senhor, em benefício dos que estão a perecer na ignorância. A mensagem de advertência deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Deve ser efetuada uma grande obra, e esta obra tem sido confiada aos que conhecem a verdade para esse tempo. Agora, quanto que você conhece da verdade? Quanto que você quer abençoar com luz o mundo? Nós temos 7 igrejas no Apocalipse. Uma delas, será que vai subir para o céu? Nós temos a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que nasceu pura, né? Depois temos Esmirna. Depois nós temos Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e qual? Laodiceia. Elas eram igrejas literais. As cartas eram literais e foram enviadas para aquelas igrejas. Mas hoje a gente faz uma alusão profética, como está no Apocalipse. Hoje ela representa um tempo, o tempo da igreja de Deus na história. Então qual é a última igreja? É a 7ª. Não existe 8ª igreja. Essa igreja que nós estamos é a igreja de Deus. Amém? Não tem 8ª.
Deus vai voltar para buscar uma igreja. É por acaso a igreja de Laodiceia que ele vai vir buscar, irmãos? Quando ele voltar em grande glória, sim ou não? Vocês estão quietos às vezes, eu não entendo. Ele vai buscar Laodiceia, sim ou não? Sim ou não? Mas vocês estão divididos, gente. Aí vocês me confundem aqui, né? Está dividido. Vamos apurar isso juntos então. Abre Apocalipse 3, por favor. Se você entender isso, irmão, você salva a tua vida. Acho que é importante você entender. Porque essa crise não é para você. Essa crise é para o mundo. Não é para os filhos de Deus. Tá? Não é não. Então, vamos lá. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Vamos entender qual é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Ok? Eu tenho que correr. Tenho pouco tempo aqui, então vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amanhã eu quero falar um pouquinho só sobre esse verso aqui, mas hoje eu não tenho tempo. Aqui tem um mistério nesse verso, que muitos estão entendendo errado a mensagem de Deus. Mas o verso 15: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Agora olha para mim só um pouquinho. Será que Deus vai levar para o céu a igreja que está pronta a vomitar? Será que Ele vai levar para o céu a igreja que está dando náuseas em Cristo? Então, eu quero que você comece a considerar que talvez não seja Laodiceia. Mas qual é a igreja então? Não tem oitava? Qual é a igreja que Ele vai vir para buscar? Ainda fala mais aqui, ó. Verso 17, aquele verso que eu citei algumas vezes, né? Que o que eu era, né? Sem Cristo é o que nós somos. Se você ficar sem Cristo, é isso aqui. Como diz rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e colírio para ungir os teus olhos, para que vejas. Porque eu, Senhor, repreendo e castigo a tantos quanto amo. Amém? Bom, eu penso que se não é Laodiceia, qual que é? Apocalipse 12. Vamos ver que a Bíblia responde para você poder falar realmente é a Bíblia que respondeu. Apocalipse 12, é um sermão profético que nós estamos aqui vasculhando juntos. Eu quero ser breve com ele. Apocalipse 12, verso 3. Tá? Vou economizar versos aqui. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz a um filho, para que, dando à luz o filho, lhe tragasse o seu filho. Então, presta atenção um pouquinho. O dragão, você sabe quem é, né? O verso 9 diz que é diabo, Satanás, a antiga serpente. A mulher, você sabe o que é, né? Tem irmãos que estão nos visitando aqui, talvez não saiba. Tá? Então, para quem não sabe o que é dragão, Apocalipse 12, 9. Para quem não sabe o que é mulher, está lá em Efésios 5, 23, 24 até 32. Tá? E Apocalipse 19, 7 e 8. Diz que mulher é igreja. Tá? Está escrito em código Apocalipse. Então, o dragão queria tragar o filho da igreja, o filho da mulher. Então, a guerra do dragão, irmãos, é contra Cristo. Cristo. Cristo que é o alvo do dragão. Como ele não pode tocar em Cristo, ele quer tocar em você. O que dói mais? Quando alguém vem dar um murro em você, ou alguém bate no seu filhinho? O que dói mais? Bom, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus,
e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu sobre vocês, e tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Verso 13, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho varão. Então o dragão na terra perseguiu a igreja. Agora, olha aqui, verso 13, lemos 13, verso 4, Apocalipse. Olha que verso importante para a nossa manhã aqui. Esse dragão que veio perseguir a igreja, Apocalipse 13, 4 diz que adoraram o dragão. Quem que adorou o dragão? Quem foi? Que deu a besta o seu poder, e adoraram a besta. A besta é um poder, né? A profecia diz que animais são rei, ou reinos, né? Daniel 7, verso 23, 7 e 17. Então, que deu a besta o seu poder, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, alguém adorou o diabo, e alguém adorou a besta que o diabo transferiu poder, que é um poder religioso, mas esse não é o tema próprio agora. Mas olha o verso 8, irmãos. Quem que adorou? Adoraram todos. Eu circulei o meu todos aqui. Todos quem? Os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que vai acontecer com eles? Apocalipse 20, verso 15, diz que vão ser todos lançados num lago de enxofre e fogo. Esses adoradores do diabo. Mas, não, irmãos, ninguém está adorando o diabo porque, presta atenção, ninguém vai adorar o diabo sabendo que ele é o diabo. O diabo não vai aparecer e falar: eu sou o diabo, vocês querem me adorar? Ninguém vai adorar. Aquele texto que eu citei aqui no corredor, que uma massa inacreditável saltarão para as fileiras do diabo, por que vão passar? Alguém gostaria de ir para as fileiras do diabo? Não, ninguém quer. Ninguém vai levantar a mão. Por que foram então? É simples, foram enganados. Tudo enganado. Ele é o enganador das almas. Apocalipse 12, 10, eu pulei o verso. Ele quer enganar você. Ele tem todo o interesse em enganar você. O que você tem que fazer? Bom, agora Apocalipse 12, 17, tão conhecido da gente, né? O dragão, que já sabemos que é o diabo, ficou muito irado contra a mulher, que sabemos que é a igreja. Que igreja? Não é Laodiceia. Não é Laodiceia. Vamos descobrir qual é. E foi fazer guerra contra, a minha tradução diz o resto, a sua pode ser que está a descendência, né? Dos que guardam os mandamentos de Deus. Não é guardar 9, guardar 10. Aquele que tropeça em um, tropeça em todos. Tiago 2,10, né? E tem o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Irmãos, essa igreja é a igreja dos que vão ser selados. Já começou o selamento, irmãos, na igreja de Deus? Sim ou não? Mas vocês estão quietos demais hoje. Não sei se é por causa de ontem. Começou o selamento na igreja de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Vocês querem saber minha opinião? Eu falei que eu não vou dar, né? Eu vou dar o que está escrito. Sabe o que está escrito em Evangelismo 234? SDI, Comentários Bíblicos, volume 7, página 977, e Grande Conflito 449, que não começou nenhum tipo de selamento ainda, irmãos. O selamento só vai sair quando o decreto dominical acontecer. Mas já existe pessoas que estão preparadas para receber o selo. E esse selo, irmãos, o selo de Apocalipse 7, 2 e 3 está escrito: ele só será colocado na face daqueles que se identificam com Cristo e no seu caráter. Orientação da criança 182. Irmãos, vamos fazer um teste aqui. Olha, aqui está ótimo. Vamos imaginar que aqui é um gráfico de performance do seu caráter.
tá bom? Você começou aqui, você vai indo, um lado da sua vida está aqui, vai indo, para você atingir o 100% do seu caráter, para a estatura de Cristo, 4:13 do livro de Efésios, você está chegando aqui, falta 3 dedos, não, 1 dedo, aí Cristo veio, quando Cristo chegar, Ele completa esse dedinho que faltou, sim ou não? Mas vocês estão quietos de novo, o que está acontecendo com vocês? Ele completa ou não completa? Sim ou não? Vocês estão divididos hoje. Decididamente vocês estão divididos. Não vou dar a minha opinião. Vou te dizer o que está escrito em Testemunhos Seletos, volume 2, página 167. Cristo, quando vier, Ele não muda o caráter. Apenas será fixado para sempre. Para o bem ou para o mal? A vinda de Cristo não muda o caráter, fixou apenas. Orientação da criança também 229. O caráter formado nesta vida implicará no seu destino eterno. Cristo, quando vier, não mudará o caráter de ninguém. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer então enquanto Ele não vem? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não poderão. 13:24 em Lucas, também está escrito: operai a vossa salvação com tremor e com temor. Efésios 2:12. Filipenses, melhor, 2:12. Melhor. Então eu tenho que fazer minha parte, porque Deus não faz o possível. Agora, o decreto sai, aí sim, aí começa o selamento. Agora, quando o decreto sair, antes do decreto acontece o quê? Derramamento da chuva serôdia. Mas não é ainda na total intensidade. A total intensidade vem depois do pequeno tempo da angústia, a sacudidura, aí vem o complemento e termina a chuva serôdia. Mas começa antes. Quando o decreto sair, olha bem para mim, para você nunca mais ter dúvida. Quando o decreto sair, eu tenho alguns textos que eu não vou ter tempo de ler hoje. Eu trouxe até íntegro, está aqui. Eu vou te falar onde está. Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. SDI, Comentários Bíblicos, volume 4, página 1168. Primeiros Escritos, página 48. Quando o decreto sair, esses textos me fazem entender, eu acredito piamente, em conjunção com muitos textos bíblicos, que para nós que já conhecemos a verdade, aqueles que não tiverem vivendo a verdade, é como se a porta da graça fechasse. Você fixa o teu caráter ali, antes que ela feche derradeiramente, porque ela vai fechar derradeiramente para os que ouviram falar. Porque a maior parte dos salvos, segundo Eventos Finais, página 170, não estão aqui. Não estão na igreja do Senhor. Estão nas igrejas apostatadas. A maior parte dos salvos. Chama-se, como é que chama essa igreja? Igreja invisível. Essa é a igreja. Mas qual é o nome dessa igreja? Invisível é a forma que eu enxergo ela. A forma que eu enxergo pela fé, porque a maior parte está fora. Multidões dos que estão aqui, Testemunhos Seletos, volume 1, página 479, voarão desses bancos, irmãos, esses bancos cheios hoje, como folhas secas. Testemunhos Seletos 479, como folha, vão voar. Quem que vai soprar? Tem o sopro de Jesus, lembra? Jesus chegou sobre ele, soprou o Espírito Santo e disse: ide. O diabo vai chegar, vai soprar que nem folha seca. Ele sempre quer fazer a contrafação. Ele quer imitar Jesus. Quem que vai ser soprado? Aqueles que o caráter pesa menos que a pena. Salmo 62:9. Menos do que a vaidade. Não conseguiu incorporar o caráter de Cristo na sua vida, porque não se esforçou, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Ele favorece a todos que querem ser. Então eu quero que você pense se você vale a pena esperar os indícios do decreto, porque esse decreto vai sair, irmãos, na calada da noite. Vai sair de repente, acabou. Para adventistas, acabou. O que eu vou fazer? Vamos lá, vamos completar. Estamos fechando já. Vamos entender qual é a igreja, irmãos. Abre lá em Gênesis 6. Deixa marcado aqui para a gente terminar com esse capítulo 12. Põe uma marca aí, por favor. Vamos pôr aqui no meu também. Tá? Bem rapidinho. Eu quero que você identifique, não porque eu vou falar. Porque eu falo não vale nada. O que vale é o que está escrito. Por isso que eu estou te pontuando tudo. Então, Gênesis 6. Aqui está escrito assim, a partir do verso 5, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração só era má continuamente. Que o homem se depravou, né? O estado depravado do homem. Então, arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha, só uma coisinha para eu salientar, que Deus ele não se arrepende, irmãos, tá? Do que Deus não, ele não muda o seu conceito. Na verdade, ele não muda o seu conceito. Ele pode mudar de opinião quando há arrependimento. Então ele vai mudar o que ele ia fazer. Mas vamos lá. Verso 7, disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal e todo o réptil, as aves dos céus, porque me arrependi de tê-los feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e reto em suas gerações, porque Noé andava com quem? Tá, agora verso 7 e 22, aí aconteceu o dilúvio, né? Para a gente ganhar tempo aqui, tudo que tinha fôlego, depois do dilúvio, fôlego de espírito de vida, em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente quem? Noé e quem? E os que estavam com ele na arca. Como é que chama Noé? Como é que eu poderia conceituar Noé nesse momento? O que Noé representa? Fala mais alto. Remanescente. A igreja invisível. A igreja dos remanescentes. Noé era remanescente. O mundo inteiro, quantos escaparam? 8. Sodoma e Gomorra, quantos escaparam? 3. Todas as cidades, 5 cidades. Que representava Ló e suas filhas? Fala alto. Fala alto. O que eles representavam? Remanescentes. De uma geração inteira que saiu do Egito, no êxito. Quantos daquela mesma geração entraram em Canaã, a terra que mana leite e mel? Quantos? Quantos? Quem foi? Josué e Caleb. O que eles eram? Remanescentes. Muitos serão chamados e poucos? Esses poucos são quem? Quem que são os poucos? Quem que são? Parabéns, linda. Remanescentes. Volta para lá, o último verso e termina. Apocalipse 12. Abrão era remanescente. Isaac era remanescente. Israel era remanescente. Jacó não era. Israel passou a ser. Entendeu? Moisés era remanescente. Verso 11 de Apocalipse 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até
a morte. A igreja que Jesus vem buscar nasce no... Olha que bonito que ficou lá. Olha, dá bom de Jesus, irmãos. Olha que coisa linda. É um efeito celestial, amém? Olha que presente. Irradiando luz aqui sobre a igreja. Da mão direita. Louvado seja o Senhor, irmãos. Confirmando a sua mensagem. Essa luz é para os remanescentes. Se você crê, diga: eu sou um remanescente. Eu sou um remanescente. Diga só quem é. Eu sou um remanescente. Você está entendendo o que é remanescente, irmãos? O remanescente, ele é o único que conhece a força do diabo. O laodiceano não conhece. O estado laodiceano é o estado que o diabo gosta. Ele tornou a Laodiceia com esse estado morno, vomitável. O laodiceano não sente a força do diabo, porque o diabo está a favor dele. O laodiceano, irmãos, ele não está preocupado com a roupa que ele usa, se é sensual, se não é, se usa, enche-se de maquilagem ou não. O que vai comer, come o que vem pela frente. O que vai se entreter, vai para um cinema tranquilamente, mesmo sabendo que Deus não gosta. É laodiceano, não vê mal em nada. O diabo não está a favor. Mas o remanescente não. Esse sabe o poder do diabo. O diabo é contra o remanescente. Ele foi fazer guerra contra o remanescente. O remanescente sofre a luta. Ele sai, ele peleja. E Deus permite a peleja para robustecer o caráter dele. Sabe por quê? Porque 90% das falhas de caráter, desculpe, já falei, né? As falhas da liderança é falha de caráter. 90% das falhas de liderança é falha de caráter. Diz um livro, Como se tornar um líder servidor, de Albert Schweitzer, página 80. Então, para que essas falhas não venham infringir na nossa perdição, então Deus permite a batalha. E sempre com o poder de Cristo você vence, amém? Você vence. Então hoje, irmãos, pelo como você está agindo, você diria que você é um remanescente? Ou você era um laodiceano? Porque eu não acredito que possa ter laodiceano mais aqui, depois do que nós ouvimos essa semana. Não pode ter mais. Olha, eu vou fazer uma oração para todos os remanescentes. Se tiver algum laodiceano, se você falar no seu coração: Pai, eu não quero continuar em Laodiceia, porque o grande conflito, página 383, diz assim: sai de Laodiceia, sai desse estado, sai do meio dela, povo meu, falando para Laodiceia. Venha para os remanescentes. Quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e vivem o testemunho de Jesus. Quem crê, diga: glória a Deus.